Bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia, dizendo a única ponte sobre o abismo. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no livro ou carta aos Hebreus, capítulo 7, vou ler do versículo 22 ao 27. Dizem assim: de tanto melhor aliança Jesus foi feito fiador. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Hoje é dia 21 de maio de 2025. Quero aproveitar e pedir a vocês encarecidamente que orem por Helena. Quem pede oração é o nosso amigo e irmão em Cristo Ivan, Recife, tá? Ora em Recife. Também aliás, a irmã Helena, que tem outros pedidos aqui de oração, mais um outro. A irmã Helena está internada na UTI do Hospital do Coração em Recife e a situação é gravíssima, mas a gente crê no poder de Deus. Irmã Olinda, lá de Várzea Grande, em São Paulo, pede por Isaac, para Jesus também dar vitória. Santo Deus, é no nome de Jesus que estou aqui em oração, quero te agradecer por esse momento, te apresento todos que estão me ouvindo, o Senhor também dê saúde, resolva aquela situação da Helena, que está ali naquela UTI. Tu podes fazer o milagre e o teu servo Ivan agradecer e nós agradecemos aqui. Pai, te peço em favor também de Isaac, onde a tua serva Olinda pede oração. Enfim, te apresento cada ouvinte, suas famílias, a minha vida, essa missão. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei um tema para a palavra do dia, dizendo a única ponte sobre o abismo. Eu aproveitei para fazer essa metáfora. Vocês já estão percebendo que eu quero falar de Jesus, e Jesus como sendo uma ponte, porque ele próprio disse que era o caminho. Então, de uma forma simbológica, como Jesus disse que é o caminho para o homem seguir até a Deus, né? Até consertar, através de Jesus conserta a sua vida espiritual e chega até Deus. Então, eu decidi dar esse tema também, fazendo uso desse termo simbológico que eu coloquei aqui como ponte. E essa ponte está sobre o abismo, conforme eu, orientado pelo Espírito Santo, dei esse tema hoje. O mundo é um abismo, né? A gente sabe que todos os dias, de diversas formas, nós somos afrontados. Eu digo nós, não somente os cristãos, mas toda a humanidade, né? A gente sabe que o diabo, o próprio sistema do mundo e a nossa carne nos inclina para esse abismo, tá? E o abismo leva para a perdição. Aí vem Jesus. No texto que eu li, a gente sabe que aqui o escritor aos Hebreus, pelo que eu entendo, devia ser um grande conhecedor da lei, né? Da lei mosaica. E ele entende muito da questão sacerdotal. Ele está falando aqui do papel do sacerdote, né? O sacerdote tinha aquela função, né?
de estar ali intercedendo pelo povo, pelos pecados do povo. Ele tinha que oferecer sacrifício. Interessante que ele diz aqui, no versículo 27, que esses sumos sacerdotes tinham que oferecer cada dia sacrifício, né? Primeiramente por seus próprios pecados, todo dia, e depois pelos pecados do povo, né? Mas Jesus, diz aqui o escritor, fez ele uma vez, ou seja, esse sacrifício ele próprio, oferecendo-se a si mesmo. Então ele é a ponte, é ele quem liga o homem que está aqui neste plano horrível de pecado que a gente vive, né? Esse mundo pecador, esse mundo voltado para as coisas do mal, mas é Jesus que é a ponte que nos livra desse abismo, né? A gente passa por Jesus, com Jesus até Deus, né? Então, eu acho interessante daqui, no versículo 23, ele diz assim, na verdade, aqueles sacerdotes, aqueles sumos sacerdotes, eram em grande número, não era só um. Aí ele explica por quê. Porque pela morte foram impedidos de permanecer. Ou seja, tem que ter vários sacerdotes para fazer aquele trabalho, porque ia morrendo, né? Chegava a velhice, chegava a doença. Só que Jesus não. Ele diz aqui no versículo 24, este que é Jesus aqui, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio eterno ou perpétuo. Aí ele diz aqui, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele chegam a Deus. Então, através dele, essa ponte, que o homem chega a Deus e se livra do abismo. Aí, para encerrar, ele fala aqui as qualificações desse sumo sacerdote chamado Jesus Cristo. O que aqueles sacerdotes homens não tinham isso, tá? Não eram assim, mas Jesus sim. Veja o que ele é, né? Santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Glória a Deus. Então, gente, eu quero concluir informando aqui que devemos sempre valorizar essa salvação através, no bom sentido aqui da simbologia, dessa ponte chamada Jesus. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.